E aí, meus amigos, tudo beleza com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. E galera, no vídeo de hoje a gente vai fazer mais uma análise. A gente vai fazer uma análise e uma review bem resumida de Yondemasyo Azazel-san. Eu lembro que eu vi esse anime em meados de 2018, né, por curiosidade. E, meu amigo, esse anime aí é loucura pura, mas vocês não estão ligados, meu irmão. Esse anime é tudo pura loucura, velho. Mas tá bom, chega logo de enrolação e vamos logo começar essa bagaça aí. Lançado em 2011, criado por Kubo Yasuhisa, o anime começa nos apresentando o Akutabe. Ele é um detetive que nas suas horas vagas é um invocador. Basicamente funciona assim. Seguinte, Akutabe, eu acho que minha mulher tá me traindo, cara. Eu te dou 5 mil pra tu ir lá e descobrir, beleza? O Akutabe aceita o serviço e ele vai lá, invoca o capeta pra ajudar ele nessa investigação, entendeu? O Akutabe é interpretado por Daisuke Namikawa, que tem vozes bem conhecidas, né? E o cara tem um vozeirão, hein? Outra personagem relevante é a Rinko Sakuma, que é a assistente do Akutabe, interpretada pela Hina Sato. E bem, o episódio começa com esse caba safado aí, dando uns pega nas mulheres, e a esposa dele descobre tudo. E a mulher recém-corneada fica pistola com toda essa situação, né? E aí o Akutabe fala, senhora, você está falando com um profissional, pode deixar comigo, que eu vou reunir as provas, e aí você pode se divorciar. E para terminar, a mulher recém-corneada pergunta se ele pode fazê-lo sofrer, com ele respondendo com um sorriso maroto. E aí, depois de tudo isso, eles entram no que o Akutabe chama de Sala Proibida, coisa que a Rinko nunca tinha feito antes. Eles entram lá e o Akutabe começa a desenhar uns símbolos estranhos, fazer um círculo de ritual, falar umas palavras meio doidas, com um livro de feitiços. Em seguida, um demônio muito esquisito começa a ser invocado deste círculo. E quem era invocado era Azazel, o demônio que dá nome ao anime. E a Rinko fica tipo, mas que merda é essa? O Akutabe responde que é um demônio. Ele chega perto dela falando, você é novata, né? Ela fala, sim, você tá bem? Ele dá um esporro nela falando, o que você acha que você tá falando, sua piranha? E aí ele faz uma piadinha, ele apresenta um kanji pra ela ler, né? O que tá escrito aqui? Aí ela fala, tá escrito pai. Ele fica puto e fala, não, cacete, é peitos. Porque o pai, né, em peitos, né, tumor e piadas. E aí o Akutabe começa a explicar, né, falando que ele era um demônio de classe baixa e que ele era o demônio da luxúria. E que ele era invocado para casos específicos de traição e assédio sexual. Só que, pro demônio fazer o trabalho dele, ele também precisa do pagamento dele, né, da energia. E aí ele pergunta, e aí, qual que vai ser o sacrifício de hoje? O Akutabe responde que o pagamento será uma perna de porco. O Azazel fica puto falando, meu, você tá me tirando, rapaz. Tu tá pensando que eu sou o quê? Só que ele aceita de boa, né, o sacrifício, entre aspas. Após isto, a Sakuma explica o caso pro Azazel, que o cliente de hoje é a Fukuda e que ela queria dar um fim no marido dela que estava lhe corneando. O Azazel pega o caso e fala, tranquilo pô, deixa que eu resolva. Só que aí no dia seguinte, a cliente aparece de novo, só que ela tava fedendo que só o diabo. E que por causa disso, o marido dela fugiu de casa e nunca mais voltou. E aí eles vão lá, tiram satisfação com o Azazel, acordando ele com estilo. Eles explicam que o Azazel sabotou a relação errada, que ele fez merda, né? E o Akutabe, ele tem poder sobre os demônios que ele invoca, né? E ele ameaça o Azazel, né, de todas as formas possíveis, mandando ele refazer tudo de novo, só que dessa vez da forma correta. O Azazel aceita sob a condição de ter um bom sacrifício dessa vez. E aí o Akutabe apresenta o sacrifício de hoje. O Azazel ficava tipo, mas que merda é essa aqui? O Akutabe responde que é a perna de um Zuku. Vai saber o que é isso aí, né? O Azazel aceita o sacrifício de bom grado sob a condição de não errar da próxima vez. E meus amigos, o sacrifício dessa vez foi potente, viu? Porque no dia seguinte, a mulher que foi corneada chegava no escritório de novo, mas dessa vez ela tava turbinada. O Akutabe e a Sakuma ficavam traumatizados por aquela visão infernal. Ela ficava bastante feliz, dizendo que ter um corpo tão bonito assim faria com que seu marido pulasse de braços abertos pra cima dela de novo, né? Se apaixonasse por uma segunda vez. Eles invocavam o Azazel de novo pra tirar satisfação, só que ele tava no bem bom com a mulher dele, cara. Ele se justificava dizendo que, todo homem gosta de seios turbinados, não é verdade? Só que, de novo, não era bem isso que era pra fazer.
E aí depois disso a mulher dele tirava satisfação com o Azazel, falando: meu, que merda é essa aqui, cara? Você me contou que você era um demônio de alta classe, que você teria a posição do diabo, mas olha o sacrifício que você tá aceitando, cara. Que é isso aqui? O Akutabi, mais puto do que nunca, falava: meu amigo, você não vai ter uma quarta chance, eu tô falando sério. E aí o Azazel ficava, né, assustado, né, porque o Akutabi tem poder sobre ele. E aí a sua esposa falava: não, isso é muito fácil, acaba com aquela mulher. E aí depois disso a esposa dele é levada de volta pro inferno como uma ameaça, né, digamos assim. E a Sakuma sugere: não, por que você não dá um jeito no marido ao invés da esposa? O Azazel adere à sugestão. E então ele realmente faz. O Azazel deixa o cara broxa, meus amigos. E por causa disso, nem a amante, nem a esposa quis ele. E a Sakuma fica tipo: pô, cara, não, velho. Era pra você ter acabado com as amantes dele, não com a esposa. E aí, depois disso, o Akutabi esclarece: o poder de um demônio não pode trazer felicidade, não importa o que você peça pra ele. E aí, depois disso, o Akutabi acaba selando um pacto entre a Sakuma e o Azazel. E aí o Akutabi desfaz o pacto dele com o Azazel, porque agora o pacto dele é com a Sakuma. Então ele não estava livre. E assim acaba o primeiro episódio. O segundo episódio já começa com a Sakuma sendo perturbada pelo Azazel, porque agora eles estavam ligados, né? E aí depois disso o Akutabi falava que tinha outro serviço. No entanto, ele queria tentar uma coisa diferente. Então ele acaba invocando outro demônio, que é o Beelzebub. Esqueci de falar que tanto o Azazel quanto o Beelzebub têm intérpretes bem famosinhos, né? Acredito que a grande maioria que conhece eles. E bem, o Beelzebub é um pouco mais respeitoso do que o Azazel, né? Muito mais receptivo. E claro que eles se conhecem, né? Porque, segundo o Azazel, eles estudaram juntos na mesma escola no ensino fundamental. Mas enfim, papo vai, papo vem. O Akutabi diz que quer testar as habilidades do Beelzebub para um trabalho específico. Akutabi foi contratado para encontrar um cachorro que havia desaparecido e que, segundo Akutabi, Beelzebub era perfeito para o serviço. E após uma caminhada não muito longa, eles se deparam com o cachorro que estava desaparecido. O cachorro dispara e todo mundo vai atrás dele. E aí o Beelzebub decide usar o seu poder mais poderoso de todos. Ele força o cachorro a cagar. Eu vou explicar como esse poder funciona. Basicamente, o Beelzebub, como ele é o senhor das moscas e o demônio da gula, ele tem relação direta com isso. Então ele consegue forçar o seu estômago e o seu intestino a trabalharem de maneira forçada. E você caga de maneira forçada, a qualquer momento que ele desejar. E ele faz isso para distrair o cachorro e eles conseguem pegar. E depois disso ele pega o cocô do cachorro, bota num pote porque ele vai comer mais tarde. E bem, depois disso o Akutabi elogia o trabalho do Beelzebub porque ele foi muito mais útil do que o Azazel. E aí o Beelzebub ele tem a ideia de colocar o pote com merda no micro-ondas. E a Sakuma não deixa porque ela fala que vai sujar o micro-ondas de merda. O Beelzebub fica puto, fala: não, tá me tirando, não me atrapalha não, meu. Depois disso, o Akutabi fala pra ele segurar a onda e o Beelzebub parte pra cima dele, né? Só que o Beelzebub não sabia que o Akutabi tinha poder sobre ele e ele bota a ordem na casa. E depois disso, o Akutabi ele dá a ordem pro Azazel para que eles levassem o cachorro pro dono dele, entre aspas, porque o dono dele era tipo um Richard Rasmussen, tá ligado? Ele era uma pessoa muito gentil, muito gente boa, só que o Akutabi não acreditava nisso. Ele acreditava que toda aquela gentileza era só uma fachada. E aí ele manda o Beelzebub usar sua magia pra, revelar a verdade que tá dentro do coração dele, o que ele realmente faria com o cachorro. E bem, chegado o dia, eles entregam o cachorro para seu suposto dono. E aí ele dava uma entrevista, só que ele percebe que o seu cãozinho estava comendo uma perna de porco. Ele briga com seu cachorro de uma maneira muito carinhosa e tudo mais. E aí o Akutabi dá a ordem para Beelzebub. E aí o cara acaba revelando o seu verdadeiro desejo do seu coração e espanca o cachorro de uma maneira muito brutal e violenta na frente de todo mundo. Só que aí depois o Akutabi revelava que aquele não era o verdadeiro cachorrinho. E que aquele era tipo um boneco que eles tinham preparado. Só que era o Azazel, né?
E aí o Akutabi, ele explanava o cara, dizendo que ele tava, tipo, transformando o cachorro dele em vegetariano, tá ligado? E que ele percebeu isso por causa das fezes do cachorro, que não tava fedendo muito. E que foi por esse motivo que o cachorro fugiu. E após esse exposed, o cara recebeu muitas críticas e denúncias por maus tratos. E no final do episódio, ele fala que ninguém é perfeito e que todo mundo tem um lado ruim. E que por causa disso, ele detesta pessoas gentis demais. Considerações finais? Bem, tanto o anime quanto o mangá, ele tem uma proposta bastante simples. É um anime onde, basicamente, esse cara aí, o Akutabi, juntamente com a sua assistente, eles resolvem casos do qual são contratados, e para resolver esses casos, eles usam demônios. É um anime com um tipo de humor bastante escrachado. Às vezes ele tem uma comédia muito shitpost mesmo, tá ligado? E é curtinho, mano. Cada episódio tem em média 11 a 12 minutos de duração, sabe? E cara, se você gosta desse tipo de humor bastante forçado, bastante escrachado, mano, esse anime ele é perfeito pra você. É um anime que não se leva a sério, obviamente. No entanto, é um tipo de anime que não me agrada muito. Tipo, é um negócio tão escrachado e tão simples que, sei lá, mano, eu não vejo muita graça, eu não consigo apreciar essa obra, entende? Só que, tipo assim, na minha opinião, ele não é tão engraçado quanto Azumanga, por exemplo. O anime / mangá, ele é muito parecido com Family Guy em questão de humor, né? Ele tem bastante aquele tipo de humor físico, tá ligado? Ele tem bastante piadas de conotação sexual e tudo mais. É um humor muito escrachado, tá ligado? Não chega a ser pastelão, mas é muito... é escrachado demais, cara. É um humor negro bastante doido, cara. E se você gosta de Family Guy, se você gosta desse tipo de humor, com toda certeza você vai amar Yondemasu Azazel-san. Eu acho que não chega no mesmo nível de Family Guy, mas é bastante parecido, é bem próximo. E sendo bastante honesto e sincero com todos vocês, eu não gosto desse tipo de humor. Eu não... sei lá, eu não consigo achar graça nesse tipo de coisa. Eu posso estar parecendo um pouco chato e tudo mais, mas pô, é a minha opinião, eu não gosto, eu não acho engraçado. Então, pra você que gosta, esse anime é um prato cheio pra você se divertir. Então, pra mim, Yondemasu Azazel-san leva uma nota 5 pra mim. É um anime que eu não consigo gostar, eu não acho graça, tá ligado? É uma coisa que eu não consigo apreciar. Esse anime também tem bastante piada com religião, ele tira bastante sarro com a Bíblia e com Deus e tudo mais, né? Que novamente é uma coisa que eu não acho graça. Mas é minha opinião, cara. Minha opinião, beleza? Não é verdade absoluta. Ache o que você quiser. Pra mim, ele não é terrível, ele não é impossível de assistir, ele só não é do meu gosto, só não é pra mim, e acredito que não vai ser da maioria das pessoas que estão me assistindo. Mas é isso aí, se você curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal, e tamo junto. Próximo vídeo vai ser de Crossed, pra quem tava esperando, beleza? Até mais, e Deus abençoe vossas almas.